essa aula é pedido de um aluno do curso completo. Então eu vou ter aqui na minha cena uma cortina renderizada com material com efeito de translucência, two-sided aplicado, e uma versão somente com transparência. Eu recomendo vocês testarem as duas. Eu hoje nas minhas cenas estou utilizando essa versão somente com transparência, porque ela é uma versão que renderiza bem mais rápido. E se vocês observarem também aqui de perto, essa é a minha versão com two-sided translucência e agora a versão somente com transparência. Então eu tenho um ganho de detalhe muito maior aqui, que o two-sided ele acaba absorvendo um pouco da luz e lavando a textura. E nessa daqui eu consigo ter um detalhe maior nas fibras, enfim. Esse é o resultado que você vai atingir ao final dessa videoaula. Estou compartilhando na descrição desse vídeo essa cena, para que você possa reproduzir tudo que eu vou ensinar. E também gostaria de fazer algumas observações antes de iniciar o material. A primeira delas é a questão do modelo. A cortina não adianta só o material ser bom, você tem que também utilizar um bom modelo. Então repare que na cena eu utilizei um modelo de cortina com bastante detalhe de dobra, enfim. E para que você não tenha esse problema de achar um modelo de qualidade, eu também vou deixar na descrição do vídeo a minha coleção aqui do 3D Warehouse. Existem várias categorias aqui, você pode ficar à vontade para explorar. E aqui eu tenho a categoria de cortinas. Entrando aqui dentro, você vai ter essa biblioteca. E aqui você irá encontrar alguns blocos aí de qualidade que eu utilizo. E você pode acompanhar a aula com qualquer um deles ou também o da cena que eu estou disponibilizando aí para você. Então, beleza. Outro fator importante, antes de iniciar o material, é legal que a nossa cena, se tratando de cortina, tenha o sol entrando no ambiente. Então, uma dica legal que eu quero dar para você, aqui no SketchUp a gente tem a hora para mexer com a posição, só que às vezes é ruim posicionar o sol na nossa cena. Porque se a gente mexer aqui na hora, a gente vai estar alterando a iluminação. Então, basta vir aqui em Window, Preferências, na aba Shortcuts, buscar aqui pela função North e atribuir um atalho. Eu atribuí a tecla N para essa função e quando eu pressiono o N no teclado, ele habilita esse íconezinho aqui no chão. Se eu clicar e rotacionar, eu consigo alterar a iluminação da minha cena. Essa é uma opção que, na minha opinião, é bem melhor do que o plugin Solar Norte, pois já é uma ferramenta nativa do programa. Então agora vamos falar sobre a criação do material. Bom, falando agora sobre o material, primeiro passo aí, antes de criar qualquer material, se o intuito e o objetivo é que ele fique realista, é observar as fotos de referência. Então, sempre, busque pelas fotos do efeito que você quer criar. E eu aqui separei algumas imagens de cortinas para a gente poder analisar. Então, eu tenho aqui uma cortina, um modelinho. E o que a gente pode perceber é que é um material que possui uma transparência, né? A gente consegue ver a janela aqui por trás dele. E ao mesmo tempo também possui essas fibras, né? Essas microfibras, esses detalhes, a gente vai fazer isso. E ele possui também uma reflexão e um gradiente de cores. Se vocês repararem, o tecido, conforme ele dobra, a gente tem uma tonalidade de cor nessa face aqui que está de frente. Conforme ela vai indo para o lado, acho que eu consigo marcar aqui para vocês verem melhor. Conforme ele faz esse movimento, a gente tem uma variação de cor. Temos um gradiente. Aqui na frente, a gente tem uma tonalidade mais clara, mais escura, e conforme ela faz a curvinha aqui, ela dá uma esbranquiçada. Isso é um efeito que a gente tem em certos materiais, principalmente em tecidos, e a gente vai precisar criar esse efeito aí no V-Ray para ter uma cortina
com mais volume, né? Uma cara mais realista aí. Beleza. Então, retornando aqui no programa, eu vou fechar. Tem umas outras referências aqui também. Vou ensinar também a fazer esse tipo de transparência com um desenho. A gente tem aqui um outro modelinho de cortina também. Essa aqui já teria um pouco mais de efeito da translucência, que é esse brilho que dá mais no tecido. Aqui a gente tem outra bem parecida com a que eu fiz na cena de teste. Aqui um outro modelinho com menos transparência e um pouco mais de translucência. Então a translucência é justamente esse efeito de dar esse brilho a mais, como eu mostrei para vocês aqui. Esse é o efeito da translucência, esse brilho. E aqui é a transparência, é a gente poder enxergar através do objeto. Beleza, retornando aqui na referência. Ok. Então voltando aqui para o SketchUp, na nossa cena aqui. Primeira coisa, o tecido, o bloco que você baixar é extremamente importante, anote os passos e faça direitinho para que fique o efeito correto. É extremamente importante que o modelo da cortina não tenha espessura, então você deve se atentar a isso. Na hora que você baixar o bloco, confirme que ele não tem espessura. Se tiver, deleta e deixa somente uma face. Feito isso, você vai criar um material. Vou criar um material aqui na minha cena, Standard, e vou renomear ele para cortina. Beleza. Eu vou aplicar esse material cortina no meu bloco. E agora, para fazer as alterações, eu vou utilizar aqui o RT. Acho que fica um pouquinho mais didático aí de explicar para vocês todos esses efeitos. O RT aqui ele vai renderizar em tempo real tudo que estiver acontecendo na nossa cena. E a primeira coisa que a gente observou no nosso tecido foi justamente a questão desse degradê de cores. O que eu costumo fazer para cada material, e é importante quando você observa a referência, é separar em partes, né? Criar esse material por partes. Então eu primeiro vou pensar no diffuse. Esse efeito de degradê eu poderia fazer com uma reflexão, mas é um efeito com um gloss tão baixo que a gente consegue simular isso no diffuse, apenas dando um gradiente. E para isso, a gente vai usar aqui um mapa chamado Tex Falloff. Esse mapa é um mapa procedural do V-Ray que mapeia duas cores ou texturas de acordo com o ângulo que você vê o objeto. Então a gente tem aqui a cor 1 e a cor 2. Para exemplificar melhor, eu vou botar aqui na cor 1 no mapa um Tex Acolor, que é simplesmente uma cor, e vou adicionar a cor vermelha. Vou dar um OK. Na minha Color 2, eu vou adicionar um Tex Acolor, que é simplesmente uma cor também, e vou adicionar um verde. Aqui embaixo eu tenho os parâmetros de variação, então não vou mexer em nada, vou deixar do jeito que está e vou dar um OK. Observem agora como a nossa esfera de testes aqui do slot de materiais ficou e como que ficou o nosso modelo, né? Ele está com um certo degradê de cores aqui entre o vermelho e o verde. Retornando aqui no nosso material, a gente tem os tipos de gradiente. Então esse towards away é quanto mais próximo você vai ver uma cor, quanto mais distante outra. Então, quanto mais próximo a cor 1, quanto mais distante a cor 2. Perpendicular paralelo, tudo que você estiver vendo de frente, você verá a cor 1. Tudo que você estiver vendo de lado, você verá a cor 2. Vamos fazer um teste aqui. Então, troquei. Tudo que eu estou vendo de frente, eu vejo vermelho. Tudo que eu estou vendo de lado é o verde, que é a cor 2. Esse já seria um mapa bem bacana para a gente poder simular o efeito do tecido. Esse tipo de mapeamento. Só que eu prefiro utilizar o... A gente tem também o Fresnel, que funciona de forma similar. Tá? Não vou utilizar muito o Fresnel.
O que eu mais utilizo aqui é o Angular Blend, porque o Angular Blend a gente vai ter total controle dessa transição com esses dois valores aqui, Start Angle e Stop Angle. Então eu posso, por exemplo, colocar aqui 0 e 0. Se eu colocar 0 e 0, o que ele vai fazer é misturar as duas cores, a cor 1 e a cor 2, e criou esse tom mostarda aí. Beleza. Se eu vier aqui e colocar no Start 0 e no Stop 45 graus, o que ele vai fazer é começar no 0 com a cor 1 e quando chegar aos 45 graus, ele vai iniciar a cor verde. Então reparem como que eu tenho agora um controle muito melhor sobre essa transição. Então eu consigo, por exemplo, aqui colocar que a partir de 90 graus, que é quando eu não estiver mais vendo de frente, inicia a cor verde e que de 0 até 90 eu fique vendo vermelho. Então é o mesmo efeito que eu tinha lá no perpendicular paralelo. De frente eu vejo vermelho e de lado eu vejo verde. A diferença é que agora eu consigo aqui alterar esses valores. Então eu posso aumentar um pouquinho aqui para 45, por exemplo. Então eu vou ter um pouco mais de vermelho e menos verde. Eu consigo alterar aqui para 30. Então eu vou ter um pouco mais de suavidade. Então é isso. Eu consegui aqui uma transição bacana. Se eu retornar agora na minha referência, agora a gente consegue criar esse efeito de ter uma cor na frente e a cor mais esbranquiçada conforme ela entra. Então o que a gente vai fazer aqui é substituir o vermelho pela cor que a gente quer do tecido e o verde pela cor do tecido mais clara. Então, a gente vem aqui na Color 1, vamos colocar uma cor mais ou menos um cinza aqui. E na Color 2, vamos colocar uma cor mais clara, um esbranquiçado aqui assim, mais ou menos. Então, se eu der um OK agora, observem aqui na esfera que eu tenho esse degradê, de acordo com o ângulo que eu vejo o objeto. E aqui na minha cena também, agora eu tenho esse volume a mais aí no meu tecido. Então, já é uma opção legal. Se eu quisesse tentar simular uma cortina vista de longe ou de fora para dentro da casa, na janela, enfim, eu ainda não tenho a transparência aqui, mas é um material que renderiza bem rápido e já tem um volume legal. Melhor do que você simplesmente aplicar um material qualquer, né? Então, vamos ver a diferença aqui. Um material qualquer está aplicado. Vou aumentar aqui para a gente ver um pouquinho melhor. E agora o material com o fall-off no diffuse. Vou aplicar ele aqui na cortina. A gente poder observar a diferença, vai atualizar aqui. Beleza. Então façam esses testes já aí no diffuse para controlar legal. E agora eu vou mostrar na sequência como criar esse efeito com a textura. Como fazer essa variação com textura. Antes de iniciar a versão do material com textura, eu gostaria de explicar sobre a questão do mapeamento. Isso é extremamente importante e se você não prestar atenção nisso, o seu material ficará cheio de problemas aí. Então, a título de teste, eu criei um material aqui com uma textura de números e cores para que a gente observe aqui a questão desse mapeamento. Como você pode observar, a cortina vem toda defeituosa quando você aplica uma textura. E para resolver isso, é só entrar no bloco, Ctrl A, nosso plugin do curso completo, o VToolKit, Box Map. Ele vai fazer o mapeamento, eu posso até diminuir um pouquinho a escala aqui. Na parte da frente ficou ok, porém na parte de trás ele continua não mapeado. Isso acontece porque o nosso plugin, o VToolKit e o SketchUp, de alguma forma não reconhecem a parte de trás e fica com esse erro. Se você não prestar atenção nisso, a sua transparência, tudo terá problema. Então eu vou fazer um render aqui, para a gente observar
como está errado esse mapeamento aqui na parte de trás. E agora que vem a dica extremamente importante, quando você estiver trabalhando com objetos sem espessura, por exemplo, cortinas, tecidos, enfim, você sempre vai ter que ir no seu mapa, dentro do bitmap, e desmarcar essa opção, Enable Double-Sided Mode. A partir do momento que você fizer isso, o mapeamento, por mais que aqui esteja errado, quando você renderizar, vai estar correto. Vamos renderizar para conferir. Então agora eu tenho o mapeamento correto na parte de trás e na parte da frente. Então é isso, prestem atenção nesse detalhe. A partir de agora todos os mapas eu utilizarei essa opção desligada, mas eu quis mostrar aqui com uma textura para que você possa entender o porquê dessa opção. Então, na próxima aula agora, vamos aprender a utilizar as texturas. Para a criação do material da cortina, eu separei aqui duas texturas. Uma textura de tecido, que vai ser utilizada para o Diffuse e também para criar os outros mapas. E uma textura aqui de amassado, para dar uns detalhes a mais aí no nosso material, que ajuda a ganhar um pouquinho de realismo. Vou estar disponibilizando aí para vocês, junto com a cena, esses mapas e também aqui o mapa de UV, para vocês poderem checar o mapeamento aí direitinho. Beleza. Retornando aqui no nosso material da cortina, aquele que a gente já criou. Vou fazer aqui o nosso RT novamente, para a gente poder acompanhar. Ajeitar aqui. O que a gente vai fazer aqui agora? No Diffuse, a gente lembra que a cor 1 é a cor principal do meu material. Então, dentro da cor 1, eu vou adicionar aqui um bitmap. Vou trazer o meu tecido cortina. A gente também viu que temos que desabilitar essa opção, no caso de trabalhar com materiais sem espessura. Então, ok. Na minha cor 2, eu sei que eu vou precisar do tecido da cortina mais claro. Então, uma forma bacana de trabalhar com alteração de tonalidade de textura é utilizar o mapa Color Correction. Utilizando esse mapa, você consegue, dentro de Texture Map, carregar o bitmap da textura. Lembre de desmarcar a opção Enable Double-Sided Mode. E agora, dentro do Color Correction, você consegue aumentar o brilho da textura. Particularmente, eu prefiro criar no Photoshop as texturas. O Color Correction ele acaba destruindo um pouquinho aí os detalhes da imagem, porém, ele acaba sendo um pouco mais rápido, porque ao invés de o V-Ray ter que carregar duas texturas, ele está carregando uma só e um mapa aqui de correção de cores. Então isso acaba até otimizando um pouco em uma cena mais complexa. Então vou dar um 0,3 aqui na minha textura. Então agora o que eu vou ter é uma transição não mais de cores, mas sim de textura, onde no meio eu tenho a textura mais escura e nas bordas ela vai esbranquiçando. Eu preciso confirmar aqui o meu mapeamento, e como eu troquei de textura, pode ser que não esteja mapeado. Observem aqui no Real Time como ela já tem o efeito do degradê. Vou ver aqui na parte de trás também como ficou esse mapeamento. Está tudo certo? E a princípio parece que sim. Então, basicamente para o Diffuse é isso. Percebam como eu já tenho agora aquele efeito do nosso degradê de cores. Então eu posso ainda entrar aqui no meu Fall-Off do Diffuse e trabalhar ainda com um tom mais claro ainda, para dar um contraste maior. Enfim, eu posso ir alterando essa cortina. Aqui já fica um
um brilho maior. Então o certo é ir olhando a referência. Eu recomendo vocês utilizarem para esse tipo de cortina aqui um 0,2, 0,3, que ele já vai estar dando um degradê bacana aí de cores. Então é isso, mapeado o nosso diffuse. Você pode ainda, se quiser ver um pouquinho maior, aumentar aqui o tamanho da textura. Vou colocar aqui 0,5. E agora na sequência eu vou ensinar a questão da transparência, que é o que vai dar o efeito final aí para o nosso material. Renderizada a nossa cortina só com um diffuse, já numa qualidade aqui de renderização normal. Observem como deu o efeito de degradê bem bacana aí, bem próximo do que a gente vê na referência. E agora, para simular a transparência, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui na referência é esse efeito de que o que a gente está vendo de frente é mais transparente, e conforme ele vai entrando na dobra, ele fica menos transparente. Isso porque as fibras do tecido elas se alinham, formando uma capa mais grossa, de forma com que a gente consiga ver menos através dessas fibras. Então, a gente tem que conseguir esse efeito para o nosso material, que é o que a gente está observando aqui na referência. Eu poderia simplesmente utilizar a mesma ideia na transparência, um mapa de Falloff. Na minha cor 1, eu vou colocar a transparência que eu quero para o material no geral, que seria mais ou menos por aqui. Quanto mais branco, mais transparente. Quanto mais escuro, menos transparente. Então, ok. Já no caso da cor 2, vai ser a cor que eu vou estar vendo nas dobras. Então, eu não quero praticamente nada de transparência ali. Vou botar bem pouquinho aqui, um 4 mais ou menos. E agora eu vou colocar aqui Angular Blend de 0 até 90. Na verdade eu usei 20, 30, né? Então vou de 30 a 90, ok. E agora eu vou ter essa variação de transparência. Se a gente renderizar, só essa da direita aqui para ver o resultado. Vocês vão observar como agora eu consigo o efeito da transparência. Então, percebam que de frente ela ficou menos transparente. Aliás, de frente mais transparente. E conforme ela dobra aqui, ela ficou com uma transparência menor. Eu vou até posicionar uma esfera aqui atrás. Seria uma forma legal de observar essa questão da transparência. Para poder analisar um pouquinho melhor. E eu já estou vendo também que está transparente demais. Então, para tirar um pouquinho disso, eu volto aqui na minha cor 1 e diminuo. Ok. Ele vai atualizar aqui. E no nosso render aqui a gente vai conseguir perceber melhor esse efeito agora. Percebam que é um material que renderiza super rápido. Ele não fica tão pesado quanto o two-sided. E é um efeito bem bacana. Eu tenho justamente essa transição aí de transparência. Beleza? Esse material basicamente é o que eu utilizei na cena aqui. Essa versão que eu estou utilizando na maioria das minhas cenas é esse mesmo material. A diferença dele aqui é que entrou também um bump. E ao invés de usar na transparência uma cor pura, eu utilizei um mapa. E o que eu fiz foi pegar a textura do meu diffuse. Então eu posso utilizar um Color Correction e carregar a textura do meu diffuse, do tecido. Lembrar sempre de desabilitar essa opção. Eu removi a saturação da minha textura, coloquei aqui -1.
e deixei um menos 0,2 aqui, mais ou menos. E na Color 2, mesma coisa, Color Correction, carrego o bitmap, a minha textura, sempre desmarca essa opção aqui embaixo, se tratando de cortina. Ok, removo a saturação, menos 1, e aqui eu vou colocar um menos 5, que é bem escuro, menos 4, só para dar uns pontinhos. Ok, e vou dar um ok. Então agora eu tenho uma transparência com mais detalhe de textura, onde os pontos brancos são transparentes e os pontos pretos não são transparentes. Então isso dá alguns detalhes a mais aí na minha textura da cortina. Reparem que daqui para cá eu começo a ver agora as fibras do tecido. Então dessa forma eu consigo essa transparência mais realista. Para finalizar, o que eu adicionei também na minha textura foi um bump. A nossa textura da cortina aberta aqui no Photoshop, eu vou agora criar o bump. Para criar o bump eu vou adicionar aqui um Hue Saturation, vou remover a saturação, vou adicionar um Curves e vou alterar um pouquinho aqui as curvas da textura. E vou adicionar também um Levels e vou dar uma controlada aqui nesse degradê. Beleza, eu acho que já está um bump legal. E o que eu gosto de fazer para tecido é pegar uma textura de amassado. Eu estou disponibilizando ela aí para vocês. Vou dar um Ctrl A aqui, Ctrl C, Ctrl V, jogo por cima do meu bump aqui, dou uma diminuída e eu coloco ela no modo Soft Light. Isso vai dar uma misturada aí de umas dobrinhas junto com o bump do tecido. Então adiciona uns detalhes a mais aí. A dica para se atingir o realismo é sempre você ir adicionando detalhes, detalhes e detalhes até que você consiga bastante informação, vai tornar o seu material mais interessante. Então vou salvar essa textura, chamar ela aqui de tecido cortina bump, salvar aqui na qualidade máxima. E aqui no meu material, eu vou carregar aqui no bump o bitmap, vou carregar essa tecido cortina bump, lembrar sempre de desmarcar essa opção. E vou fazer um render de teste aqui agora. Eu acredito que 1 seja muito forte para esse bump. Fazer um teste para a gente poder observar. Observem mais uma vez a questão da transparência. Eu acho que o bump até nessa distância aqui ficou legal. Daria para diminuir um pouquinho. Esses amassadinhos a mais aí é o que vai dar o plus aí na textura, né? Um acabamentozinho final. Acho que está forte. Posso diminuir um pouquinho. Eu vou colocar aqui 1,25 mais ou menos. E vou renderizar só esse pedacinho aqui para a gente ver. Então está finalizado. E esse é o material da cortina. Se vocês aplicarem ele na cena que eu disponibilizei, é esse resultado aqui que vocês vão obter. Material da cortina, somente com a transparência, bump e mapa de opacidade. Então esse é o material. Agora eu vou ensinar como criar a versão dele com two-sided. Bom, para criar a versão do material com translucência é bem simples, é só vir aqui, Create Material Two-Sided. Vou renomear para Rename Cortina Two-Sided. No material do front eu vou aplicar o cortina. E nessa cor aqui eu vou controlar o quanto eu quero de translucência. Mais claro, mais translucência, mais escuro, menos translucência. Então experimentem aí, façam os testes, os valores.
Vou deixar aqui assim, mais ou menos. E agora eu tenho que lembrar também de aplicar o two-sided no meu bloco. Um problema é que se eu vier aqui e aplicar, eu vou perder o meu mapeamento. Bem provavelmente. Então, eu apliquei o two-sided. O que eu vou ter que fazer é vir aqui no plugin, de novo, botão direito Box Map. Ele vai dar uma mudada aí na escala. É só diminuir, 0,05. 0,05. Ok. Agora, se eu vier aqui e renderizar, eu já tenho a versão do meu material aí com translucência. Então, experimentem. Vocês vão perceber que o material com a translucência ele tem aquele brilho a mais, absorção de luz a mais, porém, ele demora mais para renderizar. Reparem como ele acaba demorando um pouquinho mais. Façam os testes. Uma outra dica também que eu posso dar para vocês, para simular esse tipo de efeito aqui, de uma cor nessa cortina, seria utilizar um mapa na translucência. Então, vou ver se eu tenho um mapa para aplicar aqui. Ao invés de usar a cor aqui na translucência, você usaria um mapa. Então, seria um bitmap com algum desenho, dados, blocos, texturas. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui, algum mapa para utilizar, que tem algum desenho. Pode ser esse de florzinha aqui. Lembrar sempre de desmarcar essa opção. E ele vai criar uma translucência com o desenho. Se vocês renderizarem, ele vai simular esse efeito. A questão do mapeamento também, o tamanho do desenho, vocês vão mostrar como alterar. Aqui até que ficou tamanho legal. Mas se eu quisesse a florzinha menor ainda, eu poderia vir aqui. Ele já está mapeado porque a gente já usou o VetorKit. Também lembrar sempre de desmarcar essa opção aqui, pessoal, se tratando de cortina. Então a gente está aqui com a nossa textura, eu quero diminuir o tamanho. A repetição dela aqui embaixo na UV está 1 por 1. Eu quero diminuir o tamanho dela 3 vezes, então eu vou botar aqui 3, 3. Ele vai se repetir mais vezes, vai diminuir o tamanho. Vai diminuir aqui e no meu render também. Então isso poderia ser um efeito para uma cortina branca também, com uma florzinha aí na translucência. Enfim, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário aí, sua sugestão. Inscreva-se no canal. Em breve eu vou estar aí lançando um curso de V-Ray totalmente gratuito para que você possa melhorar aí seus resultados, ter dicas e técnicas para fazer materiais, iluminação, enfim. É isso. Até a próxima videoaula.